Boa tarde, boa tarde. Deus te abençoe, amém? Estão gostando da nossa jornada, não? Eu acho que sim, por isso você está aqui, né? Vamos ficar em pé um pouquinho? Fique em pé nesse momento. Isso, dá uma esticada nos braços, balança a cabeça, respira fundo, balança um pouco as pernas aí. Nós vamos entrar em um tema agora, que o seu cérebro tem que estar muito oxigenado. E para conseguir acompanhar ali vários dados que nós vamos apresentar. Olha para quem está do seu lado, dá um abraço e diz, que bom que você está aqui. Isso. Que bom que você está aqui. Deixa eu aproveitar e cumprimentar nossos amigos, irmãos, internautas. Que bom que você está aí, né? E aqui conosco, nos acompanhando nesse momento também. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Que bom, esse é um movimento santo, é muito bom a gente fazer isso. Pode se assentar, aqueles que já se cumprimentaram, enfim. E vamos para o nosso tema desta tarde. Que bom, que bom. Eu olhei agora há pouco e vi que nós tínhamos cerca de 2.000 dispositivos conectados, amém por isso? Deus seja louvado. Nós estamos muito perto da volta de Jesus e momentos como esse de estudo da palavra são muito, muito bons. Lembro-me certa vez que eu estava lá em Angola e comecei a pregar de manhã às 8:30 da manhã, e quando era tarde, 2 horas da tarde, tinha 7.000 pessoas ali, ainda sentados ouvindo a Bíblia. E aí eu preguei até às 3, eu disse, irmãos, está tudo bem até agora? Não, nós queremos mais, queremos mais. Aí eu preguei das 3 às 4, apresentei mais um tema de profecias. Eu disse, irmãos, vão cansar vocês. Eles não estavam assim em bancos estofados, com ar-condicionado, assim confortável. Eles estavam sentados em troncos de árvores. 7.000 pessoas. O sol como está agora lá fora. E eles queriam mais Bíblia, mais Bíblia, mais Bíblia. Eu preguei até às 4 e disse, irmãos, vamos para casa agora, chega. Não, nós queremos mais. Eu disse, mas eu não aguento mais. Eu falei, eu não aguento mais. Aí um amigo meu, pastor que estava lá, ele pregou no meu lugar, porque literalmente eu não aguentava mais. Bom, nós estamos aqui sendo muito abençoados por esses temas proféticos. O tema de agora, eu coloquei como título Astronomia Profética. Um estudo sobre a precisão inabalável do cálculo profético de Daniel 8:14 e 9:24 a 27. Astronomia profética. Nós temos na Bíblia um anúncio de quando iniciou o juízo de Deus. E esse juízo, ele é a espinha dorsal do movimento adventista do sétimo dia. Nós vimos hoje de manhã os pastores falando, o pastor Michelson mencionou hoje à tarde também, e essa aqui é a nossa espinha dorsal. Nós precisamos conhecer esse tema. Eu era jovenzinho também, pastor Michelson, com meus 16 anos ali, o primeiro livro que eu me deparei, na época era do Clifford Goldstein, uma explicação simples sobre 1844. Eu devorei aquele livrinho, li de novo, porque é fantástico. Temas como esse que enchem o nosso coração de certeza de que nós estamos estudando a Bíblia com seriedade e que Deus tem se revelado a nós, amém? E eu quero hoje apresentar esse tema para você. Veja, no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, o anjo que voa pelo meio do céu tem o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ele diz, em grande voz temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o mar, o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse texto foi citado hoje de manhã, agora à tarde novamente. E nós vamos aqui olhar especialmente a essa hora do juízo que é chegada. Notem, a Bíblia está apresentando aqui um dia específico, uma hora específica. Esse tema, esse verso de Apocalipse capítulo 14, fala deste anjo que apresenta o dia do juízo, que a hora do juízo chegou, está ligada com esse texto aqui de Daniel. Quando Daniel tem uma visão no capítulo 8, e nessa visão é revelado a ele que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Na Bíblia,
Uma tarde e uma manhã corresponde a um dia, certo? Uma tarde e uma manhã, um dia. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. E ali está dizendo que em 2.300 dias o santuário seria purificado. No entanto, nós cremos que cada dia na profecia corresponde a um ano. Um dia profético corresponde a um ano literal. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, como é que e por que é que nós entendemos e estudamos dessa forma. No entanto, por ora, eu quero que você entenda que a purificação do santuário era um ritual que acontecia uma vez por ano no ritual do santuário, que tinha o ritual diário e o anual. E esse anual acontecia uma vez por ano. E este dia era o dia da expiação. Era conhecido também em hebraico como Yom Kippur, ou o dia do juízo. Lembrem que Apocalipse capítulo 14 diz que o anjo voa pelo meio do céu e apresenta a hora do juízo. Chegou o juízo. Daniel está falando de que em 2.300 anos viria o dia da purificação do santuário, que é o dia do juízo. Quando nós vamos estudar sobre o dia do juízo, Levítico, especialmente os capítulos 23 e o capítulo 16 do livro de Levítico, você pode ver o texto na tela, diz assim: mas aos 10 deste mês sétimo, qual era o dia do juízo? O dia 10 do mês sétimo, isso do calendário judaico, ok? No dia 10 do sétimo mês, será o dia da expiação, ou o dia do juízo, ou o dia da purificação do santuário. Tereis santa convocação, afligireis a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. No centro do Pentateuco nós temos este verso, o verso mais importante dos 5 primeiros livros da Bíblia. E ele não apresenta o sábado, não apresenta a lei, não apresenta sequer o cordeiro pendurado na cruz ou sendo morto. Ele apresenta o dia do juízo. Esse é o ponto mais importante de toda a Torá do Antigo Testamento. E nós encontramos esse texto em Levítico 16, versículo 30, especialmente aqui o versículo anterior, diz: isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Por quê? Porque naquele dia se fará expiação por vocês, é o dia do juízo, mas para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Uau, que lindo! Pensar que havia um dia, e esse dia do juízo era um dia de purificação, era um dia de libertação de pecado. Mas Daniel menciona que ele teve uma visão, e que demorariam então 2.300 anos até que viesse o dia do juízo. Esse dia, segundo a palavra do Senhor, é o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. O dia da expiação, o dia da purificação do santuário, o dia do Yom Kippur. Antes de nós entrarmos mais na profecia, eu quero aqui tratar com vocês 2 questões. Questão número 1, por que é que e quando é que nós, quando é que nós aplicamos o princípio dia, ano? Alguém pode ver uma água para mim, por gentileza? Não gelada, de preferência, não gelada. Quando é que nós aplicamos o princípio dia, ano? Que significa que um dia na profecia corresponde a um ano. Eu vou mostrar aqui para vocês de forma rápida, ok? O princípio dia, ano e quando nós o aplicamos e por que aplicamos. Obrigado pela gentileza. Veja, isso aqui foi escrito um artigo na revista, não me lembro agora se foi, pastor Michel talvez lembre, não sei se foi na revista Ministério ou na revista Adventista, pelo pastor Alberto Tim. Eu tive aula com ele e ele apresentou isso para nós, na sequência ele fez essa publicação. Enfim, o princípio dia-ano, simbolização em miniatura, esse é o princípio.
Simbolização em miniatura. O que isso significa? Quando é que nós aplicamos? Veja, número 1, para nós aplicarmos o princípio dia-ano, um dia corresponde a um ano, tem que ser, número 1, em profecia. Número 2, a profecia tem que estar de forma simbólica. E número 3, ela tem que estar de forma em miniatura. Vamos repetir juntos os 3 princípios ali? Tem que ser o quê? Número 1, profecia. Número 2, tem que ser o quê? Simbólica. E terceiro ponto, tem que estar em forma de miniatura. Pastor, não entendi nada. Fica tranquilo que eu vou dar exemplo para você agora. Porque é isso que passou na sua cabeça agora, né? Pastor, não entendi nada. Fica tranquilo. Pensa nesses 3 pontos. Tem que ser profecia, tem que ser simbólica e tem que estar em miniatura. Como é que nós vemos isso? Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo ali, Números capítulo 13, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim. Você pode abrir a Bíblia, vou mostrar o texto na tela, de modo a nós ganharmos tempo. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, ok? Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aqui nós estamos tendo então uma revelação em Números, quando Deus falou a Moisés, envia para espiar a terra de Canaã, um representante para cada tribo de Israel. Quantas eram as tribos? Diz para mim. 12 tribos. Quantos homens entraram? 12 homens entraram ali para espiar a terra. Veja, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, agora vem a revelação, segundo o número dos dias em que eles espiaram a terra, estiveram ali a conhecer a terra, cada dia representando quanto? Um ano. Cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Veja, 12 homens, cada homem representando uma tribo, entrou na terra de Canaã, ficaram 40 dias ali espiando a terra de Canaã, e Deus disse assim, cada dia que eles espiaram a terra corresponderá a um ano que vocês vão ficar vagueando no deserto antes de entrar na terra. Vamos aplicar agora o princípio de simbolização em miniatura. Lembra o que tinha que ser ali? Tinha que ser profecia, tinha que ser o que mais? Simbólica, e tinha que o que mais? Estar em forma de miniatura. Olhem para a tela agora e vejam a simbolização em miniatura. Qual é o símbolo que eu tenho em miniatura? Eu tenho 12 espias. E cada um desses 12 espias, de forma miniaturizada, representa o quê? Uma tribo. Um homem representa uma tribo inteira. 12 homens representam toda a congregação de Israel. Então nós temos ali 40 dias, que representa ali o tempo em que eles espiaram a terra, só que esses 40 dias agora representam uma realidade maior. Esta realidade maior corresponde a quanto tempo? 40 anos. Vocês estão vendo? Forma miniatura, uma profecia, um símbolo representando uma realidade maior. Segundo exemplo que nós temos na Bíblia, Ezequiel capítulo 4, verso 1. O que diz o livro de Ezequiel? Deus falando para Ezequiel, para o profeta do Senhor. Deus diz assim, Ezequiel, tu, pois, ó filho do homem, toma o que, igreja? Toma um tijolo, certo? Pega um tijolo, e neste tijolo põe-no diante de ti, e grava neste tijolo o quê? Cidade de Jerusalém. Já estão pegando a ideia ali? Um tijolo, agora com o nome gravado, a mando de Deus, um tijolo representa o quê? Uma cidade, toda uma cidade. Então tem um símbolo em miniatura, um tijolo que representa toda uma cidade. E Deus continua dizendo para ele, ali, Ezequiel, você vai deitar também sobre o teu lado esquerdo, ou melhor, o lado esquerdo é esse aqui. Você vai deitar por teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, sobre o teu lado esquerdo, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número de dias, ou da anos, segundo o número de dias. 390 dias levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Notem, Deus agora chamou o profeta e disse assim, filho, você vai 390 dias deitar e dormir só do lado esquerdo. O que você acha?
E agora você, durante esses 390 dias, você vai representar o pecado de Israel. Só que cada um desses dias corresponde a um ano. Veja, o número de dias, 390 dias, correspondem a anos. Segundo o número de dias, eles correspondem a anos. Agora, quando tiveres cumprido esses dias, então deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá. Aí imagina Ezequiel pensando, meu Deus, vou ter que dormir 390 dias só para um lado. Já estava difícil, ruim demais. Agora Deus está dizendo que eu vou ter que deitar para o outro lado agora. Representa quantos dias agora? Só que não era 390 dias. 40 dias te dei. Cada dia por um ano. Então voltarás o teu rosto, o cerco, para a cidade de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. O que é que nós temos aqui? Nós temos um símbolo em miniatura, quando um tijolo representa uma realidade maior. Representa o que? Diz para mim. A cidade de Jerusalém. Eu tenho o profeta Ezequiel, que representa o povo de Deus, Israel e Judá, uma realidade maior. Quando o profeta deita para o lado esquerdo 390 dias, ele representa o pecado de Israel. Cada dia corresponde a uma realidade maior, que é um ano, ou seja, 390 dias são 390 anos. E quando ele deita 40 anos para o lado direito, ele representa o povo de Judá, sendo que 40 dias ele leva a iniquidade de Judá, correspondendo a 40 anos. Estamos bem até aqui? Vocês pegaram a ideia ali? Tem que ser profecia, tem que ser de forma simbólica e em miniatura. Último exemplo. Veja, no livro de Daniel, nós temos ali nos capítulos 7, 8 e 9. Nós não vamos ler a Bíblia, mas nós temos ali imagens de animais. Eu tenho aqui esses animais. Veja, simbolicamente esse animal aqui, ali no livro de Daniel, no capítulo 7, aparece essa figura desse animal aqui, é esquisito ali, você olha assim, o que significa esse animal? Mas lá em Daniel, no capítulo 7, diz que Daniel teve uma visão desse animal, teve uma visão de um leão, um leão com asa nas costas, e depois de ele ter a visão deste leão, ele teve então a visão de um urso, está aqui o urso, e esse urso carregava 3 costelas na boca, e depois ele teve a visão de um leopardo que tinha 4 asas nas costas e veio voando. E o quarto animal que Daniel vê no livro de Daniel, capítulo 7, era um animal terrível, espantoso. Ele não era semelhante a nenhum outro animal. Ele tinha um chifre notável no meio dos olhos ali, e esse chifre tinha uma boca, e também tinha olhos e falava com insolência ou blasfêmias. Era algo assim espantoso. Só que estes animais, diz a palavra do Senhor, tanto no livro de Daniel, no capítulo 7, quanto no capítulo 8, esses animais, cada um animal representava um poder, ou um rei, ou um reino, ok? O que nós temos aqui então? Nós temos os animais que representam poder, reis ou reinos. Só que no capítulo 8 também fala de animais. Agora não é nem um leão, nem um urso, nem um leopardo, nem um animal terrível e espantoso, mas fala de um animal que é um carneiro, ok? E depois de um bode que vem voando. E esse carneiro e esse bode também representam poder, reis ou reinos, ali no caso, os domínios da Média Pérsia e da Grécia. Depois surge um chifre pequeno, que representa Roma, enfim. Então esses animais representam reinos, sim. Mas em Daniel capítulo 8, nós temos 2.300 dias. Só que esses dias estão de forma miniaturizada, porque eles representam o quê? 2.300 anos. Nós temos ali 70 semanas, que correspondem a 490 dias, em Daniel no capítulo 9, só que esses 490 dias correspondem a 490 anos. Eu tenho um santuário terrestre, que é uma forma miniaturizada do santuário verdadeiro, o santuário celestial. Estamos juntos até aqui? Quando é que nós aplicamos o princípio de ano? Quando é profecia? Quando é o quê? De forma simbólica, está em miniatura. Vocês são bons alunos ali.
E agora você já sabe o porquê. Nós não estudamos a Bíblia aleatoriamente de qualquer forma e diz assim, não, a gente vai aplicar aqui por causa disso, não, porque eu acho que assim dá certo. Não, 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 não. Existe todo um princípio ali. Segundo ponto, antes de nós entrarmos na profecia, eu quero fazer a seguinte pergunta. O juízo não ocorreu na cruz conforme João 12, versículo 31? Veja, se 2.300 tardes, manhãs, 2.300 anos estão apontando para um tempo muito distante de Daniel, por exemplo, ok? Muito para o futuro, muito além, se são 2.300 anos, é muito além de Cristo Jesus, muito além da cruz. E Jesus disse, está relatado em João capítulo 12, versículo 31, que chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Muitos irmãos nossos de outras denominações cristãs dizem, essa história de juízo investigativo de 1844 que os adventistas pregam ali, isso não tem nada a ver, porque o juízo aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, aqui está na Bíblia, está dizendo, Jesus, quando morreu na cruz, Jesus mesmo disse que o mundo já estava sendo julgado, seria julgado e ponto final e acabou. Não existe juízo mais para frente além da cruz. Será que é isso mesmo? Sim, de fato aconteceu uma fase do juízo na cruz do Calvário, mas quem lê esse texto isolado de outros contextos e outros textos da Bíblia, esquece, por exemplo, o que Paulo escreveu em Atos, no capítulo 17, versículo 31. Paulo diz assim, porquanto Deus, Paulo está se referindo a Deus, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo já é depois da cruz, sim ou não? Paulo é depois da cruz. E Paulo está apontando para o passado ou para o futuro, quando ele diz, estabeleceu um dia em que há de julgar? Para o futuro, então Paulo está dizendo, ainda tem um juízo no futuro, sim ou não? Sim, tem um juízo no futuro que vai ocorrer. Mesmo Paulo, em Atos 24, versículo 25, diz, quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e qual juízo? O juízo que viria ainda, ok? Félix ficou amedrontado e disse, agora você pode se retirar, e quando eu tiver oportunidade, eu vou te mandar chamar. Então, veja, Paulo apontou para o juízo futuro. Romanos 2, versículo 16 diz, no dia, Paulo está dizendo, em que Deus, por meio de Jesus Cristo, há de julgar, ou irá julgar, ou julgará os segredos das pessoas de acordo com o Evangelho. Novamente, o juízo que vai acontecer no futuro, Hebreus 10, versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor o quê? O que diz o texto bíblico? O Senhor o quê? Julgará. Perdão, não passou, me perdoem. Diz assim, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz o que? O Senhor julgará o seu povo. Quer dizer, depois da cruz, há um juízo apontando para o futuro. E sem dizer, aqui um texto muito importante, clássico do Antigo Testamento, diz, Deus trará a juízo todas as obras, até mesmo as escondidas. Temos um juízo depois da cruz, sim ou não? Sim, aconteceu um juízo na cruz, sim. Uma fase do juízo acontece na cruz. Poderíamos ter um seminário só sobre esse juízo na cruz. Mas vamos ao dia do juízo. Esse dia que fala o livro do Apocalipse, o anjo que anuncia esse juízo que é mencionado em Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Abra sua Bíblia agora no livro de Daniel, no capítulo 8. Vamos lá, rapidamente, Daniel, no capítulo 8. Lembrem-se, uma tarde e uma manhã corresponde a um dia, na profecia um dia corresponde a um ano, 2.300 dias correspondem desta forma então a 2.300 anos, ok? Até 2.300 anos. Então o santuário será purificado. Notem, queridos,
Quando Daniel tem esta visão, você está com a Bíblia aberta em Daniel 8, amém por isso? Fique com a Bíblia aberta aí, só para eu entrar no contexto aqui com vocês. Quando Daniel tem essa visão de 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, Daniel não pôde entender a visão. Por quê? Porque no livro de Jeremias, havia uma profecia onde Jeremias diz que o povo ficaria cativo em Babilônia por 70 anos, e depois de 70 anos eles voltariam para Jerusalém. Uma vez que eles voltam para Jerusalém, eles poderiam reconstruir o templo, e uma vez o templo reconstruído, poderiam voltar os rituais de ofertas do santuário, o ritual diário, o ritual anual. O ritual anual corresponde à purificação do santuário, que é o dia do juízo. Isso aconteceria depois de 70 anos. Estamos juntos até aqui? No entanto, quando Daniel recebe a visão das 2.300 tardes e manhãs em Daniel 8 e 14, ele simplesmente não entende. Olha o que diz o versículo 26 de Daniel 8, versículo 26. Diz assim, a visão da tarde e da manhã, leio Daniel 8, verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita, ela é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão. A visão se refere ainda a dias muito distantes. Quer dizer, guarda a visão, preserva ela. Verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci, eu estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Isso eu não entendo. Por quê? Porque Jeremias disse 70 anos, e agora eu recebi uma visão que só daqui a 2.300 anos. Como assim? Tem alguma coisa errada. E aí nós entramos em Daniel no capítulo 9. Volte os teus olhos à Bíblia comigo em Daniel capítulo 9, verso 1. Diz assim, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, pausa, olha para mim. Aqui a palavra livros corresponde à Bíblia, são os livros, os rolos da Bíblia. Certo? Curiosamente, é a primeira vez que aparece a palavra Bíblia na Bíblia. Como assim, pastor? Porque quando foi feita a primeira tradução do hebraico do Antigo Testamento para o grego, a palavra Bíblia é uma palavra grega que corresponde a livros. Então aqui é a primeira vez que aparece a palavra livros, Bíblia, na Bíblia. E Daniel está dizendo ali, volte os teus olhos novamente ao capítulo 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, pela Bíblia, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quanto tempo? 70 anos. Então eu li, é isso. Mas por que 2.300? Aí no versículo 3 em diante diz o quê? Eu voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração, com súplica, com jejum, com pano de saco, cinza. Verso 4. Eu orei, meu Deus, confessei e disse, Senhor, grande e temível, que guardas aliança, misericórdia para com os que te amam, guarda os teus mandamentos. Pausa, olha para mim. Nós não vamos ler toda a oração de Daniel, uma grande oração, uma linda oração. Daniel está confessando o seu pecado e o pecado do povo. E Daniel está pedindo misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Não pode ser daqui a 2.300 anos. Daniel está dizendo, Senhor, está aqui na Bíblia, está nos livros, 70 anos, como assim? Ele está orando, invocando o nome de Deus, pedindo, Senhor, Deus tem misericórdia de nós. E é quando nós chegamos então no versículo 20 do capítulo 9. Volte os teus olhos à Bíblia, no capítulo 9, no versículo 20. Olha o que diz lá. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu ainda na oração, quando o homem, como era o nome dele? Gabriel, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, a visão do princípio é aquela visão das 2.300 tardes e manhãs, ele veio rapidamente, voando, ele tocou-me a hora do sacrifício da tarde, versículo 22, ele queria me instruir, ele queria instruir-me, ele falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer entender a você o sentido. Pausa, olha para mim. O
que acontece? Um anjo é enviado do céu para fazer Daniel entender a visão que ele não tinha entendido das 2.300 tardes e manhãs, da purificação do santuário, do juízo que aconteceria 2.300 anos ali. Bom, vamos dar uma olhada agora nessa profecia desse juízo. Olhe para a tela agora e também para a sua Bíblia, se você quiser, no versículo 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha para mim. 70 semanas estão determinadas. Aqui a palavra determinada, literalmente no hebraico, é cortada, ok? Foram cortadas, 70 semanas foram cortadas. Mas se alguma coisa foi cortada de algo, certo ou errado? Então essas 70 semanas foram cortadas das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 dias. Vamos continuar a leitura. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Quanta informação! Resumindo, eu quero resumir apontando para o último ponto ali. Para selar a visão e a profecia. Esse é o ponto que mais se destaca aos meus olhos, além de que, lógico, falando de cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, todos esses pontos correspondem à morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus faz cessar então a transgressão, dá fim aos pecados, ele expia a iniquidade, ele traz a justiça eterna e ele vindica o nome de Deus. Mas as 70 semanas foram cortadas das 2.300 tardes e manhãs para selar a visão e a profecia. O que é que significa um selo no tempo do Antigo Testamento? O selo era um sinete, por exemplo, de um governador, de um rei. Quando ele expedia ali um decreto, ou uma carta, ou um édito, qualquer coisa ali, eles colocavam então cera ou barro, e ele vinha com o seu anel e selava. Aquela marca, aquele selo, tornava aquele documento autêntico, verdadeiro, expedido pelo rei. Pegaram a ideia ali? As 70 semanas, elas foram cortadas dos 2.300 dias, dos 2.300 anos, para que você e eu pudéssemos ver que essa visão é de Deus e ela é verdadeira. E você vai ver isso nessa tarde, de uma forma como você nunca viu, e louvado seja o Senhor Deus por isso. Veja, essas 70 semanas correspondem a 490 dias, porque 70 vezes 7, 70 semanas, vezes 7 dias que tem cada semana, são 490 dias, corresponde a 490 anos. Eles foram cortados como de uma pizza, de 2.300 pedaços, ok? E ali nós temos então essa seção, 490 dias, que foram cortados dos 2.300 anos. Lembre-se, essa parte foi cortada para selar, para tornar a visão autêntica, verdadeira, para que você e eu não tivéssemos dúvidas ali. A profecia diz, vejam, versículo 25 de Daniel 9, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, aqui ungido a palavra é ao Messias, ao Cristo, ao príncipe, nós temos 7 semanas e 62 semanas. Então eu tenho um ponto de partida. O anjo está explicando para Daniel. Daniel, vou te explicar. Tem 70 semanas que foram cortadas, ok? Só que essas semanas, elas vão começar quando? Preste atenção. Sabe e entende. Quando sair a ordem para edificar e restaurar Jerusalém, aí nós vamos ter 7 semanas e 62 semanas. E nós vamos chegar no ungido, no príncipe. Nós temos uma data de partida até chegarmos quando Jesus seria ungido, batizado, amém? A profecia está revelando para nós. Veja, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, 7 semanas mais 62 semanas. Isso corresponde a 69 semanas. 69 das 70 semanas. Ao todo são 70 semanas. Mas veja, a profecia continua dizendo então, o anjo continua explicando para Daniel, dizendo assim, olha Daniel, depois das 62 semanas, então será morto o ungido, e ele já não estará. Veja, então depois das 62 semanas,
o que vai acontecer? Eu tenho a morte do Messias. A morte do Messias acontece após 69 semanas do decreto, porque eu tenho 7 semanas, mais 62 semanas, dá 69 semanas. Então, após esse período, eu tenho a morte do Messias. Eu estou vendo ali que há uma data, desde a saída da ordem até a morte do Messias. Agora, notem que interessante, diz ainda a profecia de Daniel 9:27, o anjo continua explicando, dizendo o seguinte: ele, o Messias, fará uma firme aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Então eu tenho 7 semanas, mais 62 semanas, e ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Agora eu completo as 70 semanas. No entanto, diz que a segunda parte, na metade desta última semana, ou seja, tem uma semana, são 7 dias, na metade desta última semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que isso significa? Cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Significa que está apontando aqui para a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque todos os sacrifícios do santuário apontavam para a morte de Cristo Jesus. Vamos dar uma olhada aqui em nosso quadro. 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana, completa as 70 semanas. No entanto, diz que eu tenho 7 semanas, mais 62 semanas, e na metade dessa última semana, ou seja, quando nós chegarmos a 69 semanas e meia, nós vamos então ter a morte do Messias após essa metade da última semana. E então, pastor, o que isso significa? Significa que se eu tenho 69 semanas e meia, se eu multiplicar por 7 dias que tem em cada semana, eu tenho 486,5 dias, que corresponde cada dia, o que, igreja? Um ano, a cada dia corresponde a um ano. Isso significa, então, que eu tenho 486,5 anos. O que seria também 486 anos completos mais 6 meses. Está tudo bem até aqui? Faz assim ou assim. Diz amém ou misericórdia? Amém. Eu escutei mais amém do que misericórdia. Deus seja louvado por isso. Agora, balança a cabeça aí, porque vai ficar mais denso. Você está preparado ou não? Vai ficar mais denso, vai ficar muito mais profundo, mas vai ficar uma revelação maravilhosa em nome de Cristo Jesus. Para comigo e olha para a tela agora e vê o seguinte: desde a saída da ordem e o decreto, até a morte do Messias, eu tenho 486 anos e meio, ou 486 anos mais 6 meses. Eu tenho aqui um marco histórico. Eu tenho um decreto que o anjo disse para Daniel que sairia. Então eu tenho ali a morte do Messias no meio desse quadro, e eu tenho a purificação do santuário. Bom, do decreto até a purificação do santuário, é claro para nós, eu tenho 2.300 dias, que corresponde a 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs, certo? Eu pergunto e você responde: qual era o dia em que acontecia a purificação do santuário? Diz para mim. 10º dia do 7º mês. Vocês têm boa memória ou olharam na tela? Olharam na tela. Está ali, o 10º dia do 7º mês. Preste atenção. Se eu tenho o 10º dia do 7º mês, se você nasceu no 10º dia do 7º mês, daqui a 50 anos você vai fazer aniversário em que dia? O 10º dia do 7º mês, certo? Daqui a 1000 anos, bom, você não vai mais estar viva, a não sei que nós estejamos no céu, vai ser também o 10º dia do 7º mês. Daqui a 2000 anos, vai ser sempre 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre vai ser o 10º dia do 7º mês. Veja, se a purificação do santuário ocorre no 10º dia do 7º mês, isso significa que se eu voltar 2.300 anos, significa que o decreto também foi dado forçosamente no 10º dia do 7º mês. Certo ou errado? Certo, porque eu vou passando mais 1 ano, 2 anos, 1000 anos, 2000 anos, 2300 anos, sempre 1 ano depois, vai exatamente 1 ano depois, sempre o 10º dia do 7º mês. Agora, até do decreto até a morte do Messias, nós temos quanto tempo? 486 anos e meio. Estamos juntos até aqui?
Só que, agora preste atenção, só que aqui nós temos um aparente problema. Sabe qual é o problema? O problema é que o livro de Êxodo, no capítulo 12, e o livro de Levítico, revela para nós que a festa da Páscoa, que corresponde ao dia da morte do Messias para a purificação, ok? E libertação, melhor dizendo ali, a festa da Páscoa, ela acontecia, a festa da Páscoa, do 14º para o 15º dia do primeiro mês. É isso que diz a Bíblia, não eu. A Bíblia diz para Moisés, no primeiro mês você vai, então, ali ordenar ao povo de Israel que separe um cordeiro no 10º dia, no 14º dia, eles vão perto do crepúsculo da tarde, próximo ao pôr do sol, vocês vão matar o cordeiro. Depois do pôr do sol vocês devem comer o cordeiro do 14º para o 15º dia, então é a Páscoa do Senhor, ok? Vocês vão comer o cordeiro, aí vocês vão estar ali com lombo cingido, sandália nos pés, que eu vou libertar vocês do Egito. E a Páscoa, a morte do cordeiro, corresponde ao 15º dia do primeiro mês. E aqui eu tenho um problema. Eu não sei se você reparou qual é o problema, mas se você não reparou, eu vou mostrar para você qual é o problema. O problema é o seguinte: se eu tenho um decreto que sai no dia 10 do 7º mês, eu ando 486 anos, eu vou cair no dia 10 do 7º mês, certo ou errado? Só que eu tenho 486 anos mais 6 meses, certo? Então, se eu andar 486 anos, eu caio no 10º dia do 7º mês. Se eu andar 486 anos mais 6 meses, eu vou cair no 10º dia. Só que 6 meses depois. Estamos juntos, sim ou não? Quanto é que é 6 meses depois do mês 7? Eu tenho mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12, e o próximo mês qual é? O mês 1. Então eu chegaria 486 anos mais 6 meses no dia 10 do primeiro mês. Estamos juntos, sim ou não? Está todo mundo junto até aqui? Vamos caminhar juntos. No entanto, a Bíblia diz que quando nós saímos do decreto e andarmos 486 anos mais 6 meses, eu não caio no dia 10 do primeiro mês, eu caio no dia 15. E agora a Bíblia errou? Deus errou. Se equivocou. Puxa vida, era para ser o dia 10, caiu o dia 15. O que você acha? Como desatar este nó na Bíblia? Como desatar este nó? Ó, queridos, a Bíblia diz, não eu, 70 semanas estão determinadas para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia. Isso significa que do decreto para edificar, do dia 10 do 7º mês até a morte do Messias, tem que ser um selo para tornar essa visão autêntica, para você olhar para ela e dizer assim, eu não tenho dúvidas que essa visão é de Deus. Mas eu tenho dúvida, porque ali está falando dia 15, quando deveria ser, parece o dia 10. Agora, como que eu vou saber que esse é o selo da visão? E eu vou mostrar para você algo simplesmente extraordinário. E esse estudo foi feito por um irmão nosso, foi publicado em inglês. Há vários anos atrás, eu estava ainda cursando o curso de teologia, quando o pastor Alberto Tim nos recomendou, comprem esse livro, 2004, primeiro ano meu de teologia. E esse livro foi publicado em inglês para que teólogos do mundo tivessem acesso a algo que ninguém mais havia notado ou percebido. E que o nosso irmão Juarez, ele coloca ali nesses estudos que ele dedicou uma vida estudando. A profecia diz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado o quê? A hora do seu juízo. Veja, a palavra de Deus revela, e o livro Desejar Todas as Nações, o Espírito da Profecia diz o seguinte, olha o quadro à esquerda, livro Desejar Todas as Nações, mas como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem o quê? Nem adiantamento e nem tardança, ou seja, Deus falou, vai cumprir naquela data, naquele momento.
naquele momento determinado. Gálatas 4:4, Paulo escreve: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, nós temos aqui o relógio criacionista. Pastor Michelson ama criacionismo, estuda a vida dele, dedica para nos revelar ali, né, de um Deus criacionista. E o nosso Deus, lá em Gênesis 1:14, diz assim: Deus diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, e esses luzeiros servem para fazerem separação entre o que é a igreja? O dia e a noite, que mais? E sejam ele para sinais, para estações, para dias e anos. Quais são esses luzeiros que Deus colocou no sol? No céu, não é verdade? A Bíblia diz 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, certo? A lua e o sol e a lua. E Deus colocou o sol e a lua para darem sinal de estações, para dias e para anos. Veja, um dia é o tempo que a Terra dá uma volta ao redor de si mesma. Um ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol. As estações são 4, não é verdade? Que nós temos ali determinado. Na mecânica do tempo, o salmista diz assim: ele fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Jeremias, o profeta, ele diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz e o dia para as leis. Que tipo de leis? Leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel para sempre de ser uma nação diante de mim. Veja, como é que nós vamos desatar esse nó? Como nós vamos resolver essa questão? O irmão Juarez, grande estudioso, usado por Deus, ele se voltou para os grandes luzeiros, o sol e a lua, para buscar entender e responder a essas questões e a mensagem e a profecia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que nós estudamos pela astronomia, não astrologia, astronomia, ok? Vendo a lei dos astros. Nós temos aqui o ciclo da lua. O ciclo da lua é quanto tempo a lua demora para dar uma volta ao redor do quê? Da Terra, certo? Assim como a Terra está dando uma volta ao redor do Sol, a lua está dando uma volta ao redor da Terra, certo? Cada 3 ciclos que a lua dá é uma estação, certo? A cada 4 estações nós temos um ano. Quanto tempo a lua demora para dar uma volta ao redor da Terra? Demora 29,53059 dias. Estamos juntos até aqui? Se eu pegar 12 lunações, ou 12 vezes que a lua dá a volta ao redor da Terra, o que seria próximo a um ano, nós chegamos então a 354,36708 dias. Isso daqui é um ciclo de 12 meses lunares. Agora, quanto tempo a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol? Diz para mim. 365,2422 dias. Alguém que quiser pode pegar a calculadora e conferir ali, certo? O que isso significa? Significa que eu tenho uma diferença, não tenho uma diferença? Eu tenho uma diferença de 12 meses lunares, são 354 dias, enquanto um ano solar é de 365 dias. Isso significa que quando a lua dá 12 voltas ao redor da Terra, ainda faltam 10,87,512 dias para a Terra chegar a dar uma volta toda ao redor do Sol. Vou tentar colocar aqui, explicar para você, exemplificar para você aqui com essa figura. Imagina que nós vamos partir ali de um marco zero, ok? Estão vendo o marco zero? O marco zero é essa linha, certo? Imaginem que nesta linha eu tenho um alinhamento. E esse alinhamento é um posicionamento do Sol, um posicionamento da Lua e um posicionamento da Terra. Eles estão alinhados.
Nós vamos chamar isso aqui de posição no equinócio da primavera. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Eu partir desse marco zero. Quando eu parto desse marco, a Terra vai dando uma volta ao redor do Sol e a Lua ao redor da Terra. Estamos juntos? O que é que acontece? Acontece que, após 12 lunações, ou seja, 354,36708 dias, a Terra ainda não voltou ao marco zero, porque faltam 10,87 dias. Estamos juntos? Deu para entender até aqui, sim ou não? Deu para entender? Faltam ainda 10 dias. Bom, o que é que nós fazemos aqui então, que Juarez estudou, buscou compreender, e isso não era dele, isso já estava escrito 400 anos antes de Jesus, quando Meton, um astrônomo ali, olhou para o céu e começou a estudar, 400 anos antes de Cristo Jesus, ele pensou, bom, então nós vamos agora fazer um ano de 13 meses lunares, eu tenho 12, agora eu vou para 13. Só que quando eu faço um ano de 13 lunações, vezes 29.530,59, eu chego a 383,89767 dias. Esse é um ano de 13 meses lunares. O que isso significa? Significa que se eu pegar 383 menos 365, significa que a Lua deu 13 voltas ao redor da Terra, mas a Terra passou 18 dias do marco zero. Pegaram a ideia? Lembra do marco zero? Depois de 13 meses lunares, vai chegar a 383. O marco zero seria 365, e significa que a Terra terá passado 18,65 dias do marco zero. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Bom, pastor, que negócio é esse? Eu não estou entendendo, eu vou explicar para você. Veja, eu tenho então a coordenação lunisolar, ou o calendário lunisolar, ele tem um fundamento astronômico do ciclo metônico, validado em números. 12 meses lunares, 13 meses lunares, sendo que em 12 a Terra falta 10 dias para chegar, e em 13 ela passa 18 dias. Vamos voltar ali para o quadro, veja, o marco zero, 12 lunações, faltam 10 dias, 13 lunações, sobram 18,60 dias. Aqui é o marco zero. Veja, quando é que a Terra volta ao marco zero? Preste atenção agora. Embora passado um ano, a Terra dá uma volta ao redor do Sol, a Terra 365,2422 dias depois, ela volta ao marco zero. Mas a Lua vai estar em outra posição e não alinhada novamente. Deu para entender, sim ou não? Deu para entender? A Terra chegou lá no marco zero, mas a Lua vai estar em outro lugar. Essa é a questão. E agora vem o brilho do grande descobrimento. Quanto tempo leva para ver novamente o alinhamento Sol, Terra e Lua, como partimos do marco zero? Quanto tempo? Será que volta um dia a ter esse alinhamento? E eu vou mostrar para vocês aqui na tela. A linha vermelha que você vê na Terra corresponde ao marco zero, ok? Então Meton, esse astrônomo, 400 anos mais ou menos antes de Cristo, ele pensou o seguinte, eu vou contando e vou vendo. Bom, primeiro então, se eu fizer uma lunação, ou melhor, 12 lunações, um ano de 12 lunações, vai faltar 10 dias para eu chegar no marco zero. Então eu vou avançar 13. Bom, então eu vou ter avançado 7 dias do marco zero, 7,7. Então eu volto 12. Então faltou 3. Aí mais 12. E aí depois 13. E etc. E vai indo para cima e para baixo. 13, 12, 12. Ele está querendo andar perto da linha vermelha. Estão vendo? Ele está indo mais próximo que pode da linha vermelha. Até quando 19 anos depois, nós chegamos novamente ao marco zero. Quantos anos depois? 19 anos depois. Nesses 19 anos nós tivemos 12 ciclos de 12 lunações, ok? E nós tivemos 7 ciclos de 13 lunações. 19 anos depois nós chegamos ao marco zero. Na verdade, 19 anos depois, faltariam 0,08685
essa fração de um dia que corresponde a somente 2 horas para chegar no marco zero. Significa que eu ainda estou no mesmo dia, certo? Ou seja, eu saio do marco zero, 19 anos depois, mesmo alinhamento, Sol, Terra e Lua. Pegaram a ideia ali? Por que isso é relevante? Segura lá, já vou revelar para você. Quanto tempo leva para haver novamente um alinhamento? Diz para mim. 19 anos, guarda isso aí. Só que nesses 19 anos falta uma fração, certo? Falta uma fração. Nós acreditamos, não é o tema do nosso estudo de hoje, eu vou só revelar um pouquinho no final, que a morte de Cristo Jesus aconteceu no ano 31, no dia 27 de abril, correspondente ali à passagem do dia 14 para o dia 15 do primeiro mês do calendário judaico, certo? Vejam no quadro onde está o Sol e onde está a Lua, o alinhamento no ano 31, no dia 27 de abril. Está aqui, ok? Olhem agora, no quadro à esquerda, o dia 27 de abril do ano 31, o alinhamento do Sol e da Lua, e no ano 32, exatamente um ano depois, o Sol está no mesmo lugar, a Terra vai estar no mesmo lugar, mas a Lua vai estar em um lugar diferente. Perceberam ali, sim ou não? Se eu for para o ano 33, olha onde foi parar a Lua. O ano 31, aqui o ano 32 e ali o ano 33. Estão vendo? Vai mudando. Quando é que ela vai voltar a ter o mesmo alinhamento do ano 31? Quantos anos depois? 19 anos depois. 31 mais 19 dá quanto? 50. Quando você chega ao ano 50, você tem exatamente o mesmo alinhamento que você tinha no ano 31. É isso que revela o ciclo metônico. Pastor, até aqui eu tenho entendido, tudo bem, mas eu não tenho a resposta porque o dia 15 não é dia 10. Como que nós respondemos? Eu vou revelar para você agora. O cálculo da morte de Cristo Jesus segundo o dia do mês, o somatório das semanas proféticas. Vejam, nós temos 7 semanas, mais 62 semanas, mais meia semana até a morte de Jesus. São 69 semanas e meia. Essas 69 semanas e meia, como nós já vimos, correspondem a 486 anos e meio. Tudo bem até aqui? Agora preste atenção. Preste atenção. Você não pode cochilar agora. Respira. Respira. Balança a cabeça. Dá uma sacudida no ombro. Você não pode dormir agora. Se você perder 1 segundo, você perdeu uma bênção. Qual é a bênção? Preste atenção. Eu tenho 486 anos e meio, certo? Esses 486 anos e meio, eu quero agora saber quantos dias tem em 486 anos e 6 meses. E para saber quantos dias tem, quantos dias que fecham um ano, eu multiplico por 365, 24 e 22, que corresponde a um ano solar. Quantos dias dá isso? Dá 177.690,3303 dias. Misericórdia, pastor, eu tenho que decorar esse número? Não. Não precisa decorar esse número, ok? Mas você precisa ver que cada um desses números vermelhos correspondem ao mesmo período. Enquanto uns são 69 semanas e meia proféticas, corresponde a 486 anos e meio, que é igual a 177.690 dias. Tudo bem até aqui? Agora, por que isso é importante? Porque agora eu vou pegar esses 177 mil dias e eu quero saber quantos meses lunares representam. E aí eu vou dividir por 29,53,059, que corresponde ao mês lunar. Quantas lunações representam 177.690 dias? Quantos meses lunares nós temos em 486 anos e meio? Essa é a pergunta. Quantos meses lunares? Bom, eu já fiz a conta para você ficar mais fácil. A conta é que nós temos ali 6.017 lunações mais uma fração de meses lunares ali. Estamos juntos até aqui, sim ou não? Tudo isso aqui é a mesma coisa. 69 semanas, 486 anos, corresponde a 177.690 dias, que corresponde a 6.017 lunações, mais essa fração de uma lunação. Tudo bem até aqui? Agora vem a bênção. Vem a bênção.
É uma das duas bênçãos, e a segunda é a que vem depois. 6.017 lunações mais essa fração, significa que eu tenho 6.017 meses lunares completos, mais essa fração de um mês lunar, certo? A pergunta então é, 0,1615, essa fração de um mês lunar, corresponde a quantos dias? E aí, alguém quer dar um chute, não? Quanto? 5 dias, alguém falou? Quase. Corresponde, como é que eu vou saber? Eu pego essa fração, multiplico por um mês lunar, ok? E a diferença é 4,76 dias. Ou seja, 4,8 dias. Eu tenho pouquinhas horas ali. Isso significa que eu caio no mesmo dia. Que dia que é esse? Eu saí de qual dia? Do 10º dia e parei em qual dia? No 15º dia. Como é que eu sei isso? Somente fazendo o cálculo pelo ciclo metônico do ano lunisolar. Veja, por isso que eu saio do 10º para o 15º, nós temos aqui o selo da visão. Eu vou colocar aqui claramente para você, o decreto sai no 10º dia do 7º mês, 486 anos completos, eu caio no 10º dia do 7º mês. Eu ando mais 6 meses, eu caio no 10º dia do 1º mês, mas eu tenho 4,8 dias que correspondem ali, cairmos no 15º dia do 1º mês, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Uau! Não é maravilhoso isso, sim ou não? É extraordinário. Veja, você acha que alguém pode escrever isso da sua própria cabeça ou só a revelação de Deus pode fazer esse cômputo? Sim ou não? É só a revelação de Deus. Não tem como. E a cruz do Calvário, depois eu vou revelar no finalzinho, lá no finalzinho, que é o selo de Deus. Esse é o selo, essa é a marca, para selar a profecia, para nós sabermos que essa profecia, ela é verdadeira. Última parte do nosso cômputo agora. Já resolvemos o problema do dia 15, ali de janeiro, vimos, a profecia, ela é fiel, a profecia, ela é verdadeira, mas eu tenho 2.300 anos ali, ok? Desde o decreto até a purificação do santuário, nós ainda não colocamos data nem anos, porque eu quero que você veja outra coisa aqui primeiro. Veja, eu tenho 2.300 anos, são 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, 2.300 anos. Respira de novo, não pode dormir. Agora é a maior bênção, tá bom? Agora é a maior bênção. Agora, se você não tivesse sentado, você ia cair de costa. Porque isso aqui inflama meu coração. E eu oro a Deus para que o seu coração seja inflamado também. A Bíblia também é matemática, porque o nosso Deus não é um Deus do acaso, nosso Deus não é qualquer Deus, nosso Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Veja, eu tenho 2.300 anos. A pergunta aqui é o que eu faço é o seguinte: quantos dias tem 2.300 anos? Nós vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos antes. Veja, para eu saber, então, eu multiplico por 365, 24 e 22, que é um ano solar, e eu chego ali a 840.057,06 dias, ok? Então eu pego esses dias, 840.057, e eu divido agora por um mês lunar, para eu saber quantas lunações tem 2.300 anos, ou 840 mil dias. Quantos meses lunares temos em 2.300 anos? Ou 840.057,06 dias? Bom, é só fazer a conta. 840 dividido por 29, eu tenho 28.447,0124 meses lunares. Você está acompanhando comigo até aqui, sim ou não? Diga amém ou misericórdia? Vou pedir muita misericórdia agora. Chacoalha a cabeça ali. Respira fundo. Vou voltar. Posso voltar ou não? Rapidinho. É rápido. Vamos voltar lá. 2.300 anos, ok? 2.300 anos. Eu quero saber quantos dias que correspondem a um ano eu tenho em 2.300 anos. Eu multiplico por 365, 24, 22. Quem está comigo, diga eu. Estamos juntos ali, você tem que estar junto comigo ali. Aí eu multiplico por esse número. E esse número corresponde a 840.057 dias.
840.057 dias correspondem a 2.300 anos, ok? É o número de dias que tem em 2.300 anos. Agora, eu quero saber quantos meses lunares tem em 2.300 anos, ou 840 mil dias. Eu vou pegar esse valor e eu divido pelo número de dias que corresponde a um mês lunar, que é 29,53059. Agora, então, eu vou saber quantos meses lunares temos em 2.300 anos, que é igual a 840.057 dias. Quantos meses lunares nós temos? Se eu dividir, eu tenho 28.447,0124 meses lunares. Veja, todo esse número amarelo à esquerda corresponde ao mesmo período de tempo. 2.300 anos, que é igual a 840.057 dias, que é igual a 28.447 meses lunares. Por que isso é importante? Porque no meu próximo cálculo agora, eu vou fazer a seguinte pergunta: quantos ciclos metônicos nós temos em 28.447,0124 meses lunares? Você está fervendo a cabeça? Está saindo fumacinha? Liga o ar-condicionado, chama os bombeiros, joga água na cabeça. Preste atenção agora na tela. Quantos ciclos metônicos eu tenho em 28 mil meses lunares? Quantos ciclos metônicos eu tenho em 2.300 anos? Essa é a pergunta. Quantos ciclos metônicos eu tenho em 2.300 anos? Lembra, um ciclo metônico ele tem quantos anos? 19 anos. E em 19 anos eu tenho 235 lunações. 235 meses de luas. Por quê? Porque um ciclo metônico é composto de 7 ciclos de 13 lunações e 12 ciclos de 12 lunações. São 7 mais 12, 19. Dá 235. Conta é fácil aqui. É só você fazer de cabeça. Você consegue resolver isso. Faça de cabeça ali que você resolve. O pastor Júnior já resolveu. Faça. Vejam. Eu tenho ali 28 mil, ok? 28 mil e eu vou dividir por 235 lunações. Por quê? Porque 235 lunações é o número de lunações que tem em 19 anos, que é um ciclo metônico, que é quando o quê? Parte do zero e volta para onde? Para o marco zero, ok? Quanto nós temos ali? Eu tenho 121,05, 111 ciclos metônicos. O que isso significa? Preste atenção agora. Olha bem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a profecia, preste atenção, se Deus deu uma profecia, 10º dia do 7º mês, aqui, ok? Nesse dia, 10º dia do 7º mês, eu tenho um alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Mesmo alinhamento, esse alinhamento, desse dia. Eu vejo esse alinhamento, certo? E eu andar 2.300 anos e chegar no mesmo alinhamento, você acreditaria que essa profecia é de Deus, sim ou não? Você acreditaria ou não? Imagina, você pegar aqui, você tem um alinhamento no 10º dia do 7º mês, e agora eu vou andar 2.300 anos, e eu vou olhar para o Sol, a Lua e as estrelas, e eu vou ver, opa, tem o mesmo alinhamento que tinha 2.300 anos atrás? Então isso só pode ser de Deus. Faz sentido, sim ou não? Você acreditaria que essa profecia de Deus, se nós chegássemos a essa conclusão, sim ou não? Então veja, nós estamos chegando ali a 121,0511 ciclos metônicos. Isso significa que eu tenho 121 ciclos metônicos inteiros, que eu saí do marco zero e voltei para o marco zero, 19 anos depois, 121 vezes 19, certo? Ali. Mas eu tenho mais essa fração de 0,0511166 ciclos de 19 anos. E agora, José? Será que eu chego lá? Vamos lembrar que eu tenho no ciclo metônico 235 anos. Então eu vou pegar a fração, que eu tenho um ciclo completo mais uma fração, certo? Eu vou pegar essa fração, 0,0511 vezes 235, corresponde a quantos meses lunares? Quer saber quanto?
corresponde a 12 meses lunares. Pastor, peraí um pouquinho. Se eu estou entendendo, pastor, então nós andamos 121 ciclos inteiros e mais uma fração, só que essa fração corresponde a exatamente 12 meses. É isso que eu estou entendendo? Bom, se você entendeu, é isso mesmo. O que isso significa? Significa que 2.300 anos corresponde a 121 ciclos inteiros, mais 12 meses. Bom, profecia não é verdadeira. Por que não é verdadeira? Porque eu fiz uma aposta com você. Se eu sair do marco zero, andar 2.300 anos, se eu tenho um alinhamento lá, 2.300 anos depois, eu tenho o mesmo alinhamento, eu acredito nessa profecia. Agora, se eu sair de um alinhamento e andar 2.300 anos e eu não chegar, aí eu não acredito nessa profecia. E pelo que nós estamos vendo aqui, eu saio do marco zero, eu ando 121 ciclos completos, eu volto no marco zero. Volto ou não volto? Mas sobrou aquelas 12 meses, e aqueles 12 meses bagunçou tudo comigo, porque se eu andar 12 meses, significa que a Terra vai dando uma volta de novo ao redor do Sol, mas vai faltar o quê? 10 dias para ele voltar ao marco zero, e se ele voltasse ainda, a Lua não estaria mais lá também. E agora? Veja, após 12 lunações, faltam 10 dias ainda para a Terra voltar ao marco zero. No entanto, porém, entretanto, ali, lembra que faltava 2 horas para voltar em cada 19 anos? Bom, em 19 anos, 2 horas não é nada. Mas se nós multiplicarmos esses 19 anos correspondendo àquilo que nós temos de 2.300 anos, são 121 ciclos completos. 121 vezes 0,08685 corresponde a 10,51 dias. Lembra que nós passamos para baixo ali 10 dias? Só que eu tenho para cima mais quantos dias? Mais 10 dias. Isso significa que aquela fração ali, que falta para chegar, após 19 anos, 0,08685, essas 2 horas, depois de 121 ciclos completos, correspondem a 10 dias que eu ando para cima. Isso significa que eu vou chegar onde? No marco zero. O que você diz? Pode dizer amém, eu creio. Não é maravilhoso isso? Queridos, aqui nós temos uma precisão absoluta, a convergência perfeita entre o desvio inicial do ciclo e o cálculo total da sobra profética. O resultado final é a prova astronômica inegável da exatidão matemática da profecia. Uau! Após 2.300 anos, temos novamente um perfeito alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Na intercessão profética, nós cremos que Jesus morreu ali no ano 31. E nós temos evidências por isso. Seria um tema de um outro seminário, mas eu vou dar aqui só um pouquinho para você. No ano 30 não daria, no ano 32 não daria, no ano 33 não daria. O ano 30, 31 e 33 são os mais concorridos ali para serem acreditados como sendo o dia da morte de Jesus. No entanto, somente no ano 31, o dia 14 para o dia 15, é de uma quinta para a sexta-feira. E nós sabemos pela Bíblia que Jesus morreu da quinta para a sexta-feira. Ele tomou a Páscoa com os discípulos ali, na quinta para sexta-feira. Ele celebrou com os discípulos ali. Foi nesta semana que a Bíblia diz, não eu, a Bíblia diz que eles deveriam separar o cordeiro da Páscoa no 10º dia, para no 14º dia, então ao crepúsculo da tarde, sacrificar o cordeiro e comer depois ali na virada do crepúsculo da tarde, certo? Que correspondia ao cordeiro pascal. O 10º dia corresponde ao dia em que Cristo Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. E ali ele estava sendo separado como cordeiro pascal. Ali os líderes judaicos olharam para ele e disseram, nós temos que matar esse camarada. Senão ele vai perverter a população e o povo inteiro. E quando nós partirmos desse que é o selo, que ninguém tem dúvida, e nós sabemos disso, nós vamos para trás 486 anos e meio, chegamos no ano 457 a.C. Foi a data do decreto, que é muito acreditada, sim. Mas sobretudo nós vamos para o futuro,
Nós chegamos ali em 22 de outubro de 1844, que corresponde ao 10º dia do 7º mês do calendário judaico. E é isso que nós temos visto aqui durante o dia de hoje, desde de manhã e agora à tarde. Amém? A Bíblia, ela é simplesmente perfeita. Quando a profecia diz, ele me disse, até 2300 tardes e manhã o santuário será purificado, temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do juízo chegou. Deus marcou a hora no seu calendário. Ele fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que aqueles que o busquem, se porventura tateando, possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Nós sabemos que esse dia já se cumpriu, já estamos vivendo o dia do juízo. E logo Jesus vai voltar. Amém? Valeu a pena, sim ou não? Fundiu a cabeça? Fundiu. Quem aqui entendeu e aceita? Em nome de Jesus, levante a mão ali. Amém? Depois você volta a ler, assiste outras vezes. Eu confesso em dizer para vocês que eu tenho muito ainda a aprender com o Juarez, muito. Outros tantos estudos que eu posso trazer aqui para vocês em outras situações, outras oportunidades que marcam, revelam para nós esse marco profético extraordinário. Mas eu quero aqui fazer um apelo para você. Nós estamos diante dos últimos dias da história desse mundo, e aquilo que mais vai ser atacado é o santuário de Deus e o juízo. Os outros cristãos, protestantes e não protestantes, dizem que o juízo que nós pregamos este dia do juízo é uma bobagem. Mas eu não posso ver uma bobagem nisso. Absolutamente não. Porque nenhum homem jamais poderia escrever isso e marcar com tamanha precisão que somente 2.300 anos depois nós teríamos essa revelação tão precisa, se não Deus. Agora, aquilo que os pastores pregaram hoje de manhã, pastor Michelson, pastor Rafael, da imortalidade da alma, é o que joga no lixo essa profecia. Por quê? Porque alguém que morre e não morre, morreu e já vai para o céu, precisa de algum juízo investigativo? Não precisa. Para que juízo investigativo? Já está no seio de Abraão, já está com Deus, já está com Jesus, não precisa de nada disso. Então eles não podem acreditar nisso, porque a sua crença da imortalidade vai por água abaixo. Agora nós acreditamos sim, que os que morrem estão dormindo, e depois do juízo, Jesus vai apontar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, e nós vamos estar com nossos amados ressuscitados. Nós, se estivermos vivos, transformados, iremos ao encontro do Senhor nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Joyce vai cantar agora. E eu quero fazer o apelo, e o apelo é o seguinte: Jesus está voltando, e você tem que tomar uma decisão por Jesus. Amém? A propósito, tem alguém aqui nessa tarde que ainda não foi batizado nas águas? Levante a mão ali, em nome de Jesus. Temos aqui um jovenzinho, temos aqui. Tem mais alguém que ainda não foi batizado nas águas? Temos lá. Você gostaria de tomar uma decisão por Cristo Jesus, dizendo assim: eu quero ser batizado, mas eu quero ser batizado crendo nessa verdade, nessas profecias? Alguém aqui gostaria? Levante a sua mão em nome de Jesus. Uau, temos aqui, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, Patrícia. Isso é a palavra, a revelação. Eu quero convidar para vocês ficarem em pé, mas para todos ficarem de pé, que já são batizados, dizendo assim: eu acredito, e eu jamais serei enganado. Sabe por quê? Porque se antes você acreditava que essa profecia era verdadeira, hoje você não acredita mais. Hoje você sabe que ela é verdadeira. É ou não é diferente? Você acredita ou sabe? Não, hoje você sabe. Amém? Louvado seja Deus por isso. Você que está me assistindo também, se você acredita, se você sabe agora, se você quer fazer parte desse povo de Deus, vai aparecer um QR Code aí na tela. Vou pedir para os nossos amigos colocarem o QR Code na tela, dizendo assim: eu aceito, eu quero fazer um estudo bíblico, eu quero me preparar, eu quero ser batizado. Entre em contato conosco. Diz assim: eu acredito. Não, eu não acredito, eu sei que essa profecia é verdadeira. Eu sei que essa é a mensagem do tempo do fim. E eu sei que Deus está me chamando para fazer parte desse povo. Deus te abençoe. Tome a sua decisão. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Quem vai ser o primeiro a colocar-se em pé? Amém. Ouça essa mensagem. No final eu quero orar com você e por você. Sempre ouvi que existe um
céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eternal, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Vamos cantar juntos. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Vamos orar. Senhor, louvado sejas pela revelação profética que o Senhor traz a nós. Te agradecemos, te louvamos por tudo. Pedimos que o Senhor venha logo nos buscar e cele essas verdades pelo Teu Espírito em nosso coração. Te louvamos pelas decisões aqui tomadas, decisões por entregar o coração a Ti, a essas verdades bíblicas, não verdades de um movimento religioso, mas as verdades da Tua palavra, que esse movimento sim crê, apresenta e chama aqueles que estão ouvindo a Tua voz para seguirem a ela e crerem em Ti. Abençoa-nos no restante dessa vigília, é o que eu te peço, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.